sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Terapêutico. E hoje, gente, estamos marcando o início de uma nova temporada. Não sei se vocês já perceberam, mas o lugar está diferente. Por quê? Quem é de Campo Grande vai reconhecer. Aqui a gente está na praia de Campo Grande. Esse lugar é muito famoso entre nós corredores. Falando em corredores, hoje o convidado é um convidado... Eu sempre falo isso, mas é verdade, que todos são especiais. Esse é mais ainda, meu amigo, blogueiro, corredor, meio maratonista. O que mais, meu amigo? Eu vou falar só as coisas legais. Bonito, simpático, inteligente. O Rafinha, que está comigo hoje. Quem é aqui de Campo Grande conhece bem, quem não é também, porque ele já está, né, nas blogueiragens Estamos aí. caminhando. Nosso blogueiro aqui de Campo Grande, corredor amigo, obrigada mais uma vez por aceitar esse convite. Eu estou muito feliz. É uma honra para mim. Obrigado pelo convite. Eu que acompanhei desde o começo, quando o Café Terapêutico era uma sementinha. E assim, ver onde ele está chegando, o tamanho que ele se tornou. E está fazendo parte disso de novo, dessa forma agora do lado de cá da câmera. É muita alegria. Então assim, muito obrigado pelo convite. E é uma satisfação estar aqui com você. Nessa manhã linda. Vai ser um papo bem interessante, tá, gente? Porque o Rafa, pra quem não sabe, eu trabalhei ao lado do Rafa há 3 anos? Foram uns 3 anos. E assim, a gente trabalhava 8 horas por dia, um ao lado do outro. Então assim, o Rafa realmente, quando ele fala que ele acompanha o outro lado do meu lado... É isso, quando isso aqui tudo era mato. O Rafa é a pessoa que estava do meu lado, esteve, então assim... Como o Rafa me conhece, também conheço muito o Rafa. E eu queria trazer esse Rafa para as pessoas conhecerem mais a fundo aqui também, de uma forma que esse papo possa não só ajudar, mas também, de repente, ser um pontapé inicial para as pessoas. Porque o Rafa, por meio da corrida, né, você trabalhou muito a questão da... Ai, gente, eu tô tão feliz com essa questão da ansiedade. Essa emoção é a nossa favorita. E eu queria contar essa história aqui, dentre outras coisas mais, né? Hoje a gente vai falar sobre corrida, sobre ansiedade, sobre a vida. Nossos papos são muito filosóficos, inclusive. A vida como ela é. A vida como ela é, né? O Rafa é um profissional que trabalha aí 8 horas por dia, tem casa, tem família, tem perrengue. Mas o Rafa tem algumas coisas que a gente vai trazer aqui que eu admiro muito. O Rafa, ele é um cara que ele pega um sonho e ele vai atrás. E ele faz a gente acreditar nesse sonho dele também. Eu acho que essa capacidade que o Rafa tem, ela é surreal. Porque num mundo onde a gente já tem tanto perrengue, tanta coisa acontecendo, acreditar num sonho e ir atrás dele, eu acho que é uma das qualidades que nos desafoga, né? Eu acho que é algo que dá aquele respiro, que traz um porquê. Mas vamos começar falando da corrida. Amigo, eu lembro que antes desse seu retorno às corridas, você já tinha tentado antes, né? Então, fala um pouquinho dessa tentativa lá atrás, aí a gente já vai entrar nesse momento em que o Rafa é um corredor maravilhoso, entendeu? A corrida ela começou, antes de se tornar uma coisa mais séria na vida, através de amigos. Eu via amigos correndo e, de certa forma, eu olhava aquilo e achava bacana, parecia que era bom. Mas eu sempre fui aquele menino magrinho e que atividade física não era para mim. Assim, e eu sempre tive muito medo de emagrecer. Eu já era muito magro e o emagrecimento para mim era um terror, era um gatilho. Então, jamais eu imaginaria correr, porque eu ia secar mais do que eu já era magro e aquilo ia me deixar mais mal. E a questão estética é muito séria, né? A gente se preocupa muito e a gente se maltrata demais, né? Então, nesse período da vida, eu pensava assim, não é pra mim, correr não é pra mim. Achava legal, mas sempre recebia convites, os amigos, vamos correr. Eu falava, não é pra mim, não vou, não quero, não dou conta e tal. Só que uma vez, em 2022, 1º de janeiro de 2022, eu pensei assim, esse ano vai ser diferente. Aquela loucura do dia 1º de janeiro, que você vira aquela folhinha do calendário e você acha que tudo mudou. Peguei um tênis e vim pro Parque dos Poderes correr. Sem nunca ter feito nada, sem nenhum tipo de preparo. Corri, gravei um videozinho, deixei lá fixado no Instagram. Falei, esse ano vai ser diferente, começando o ano de forma diferente, quero fazer uma coisa por mim, pelo meu corpo. Ali eu comecei a correr, sozinho, tentando entender o que era, mas não durou muita coisa. E olha que
eu costumo ser muito disciplinado com as coisas, mas ali não rolou tanto. Mas despertou a curiosidade desses meus amigos que corriam, no sentido assim, você começou a correr? Vamos correr junto e tal. Esses amigos, alguns já participavam de assessoria, até então eu nem sabia o que era uma assessoria de corrida. E aí eu falei, não, outra hora, não vou gastar dinheiro com isso, não tenho tempo para isso, né? Sempre aquela desculpa da falta de tempo. Passou alguns meses, fiquei sem correr. E eu, na época, eu já tinha o meu marido, já morava junto, e ele já falava pra mim assim, vamos correr, porque ele corria, ele já tava correndo assim bem, vamos correr, e eu não ia, tinha outros amigos que corriam, não vou. Quando todo mundo meio que parou de correr, o aquariano aqui do contra falou assim, agora eu acho que eu vou correr, porque ninguém mais tá correndo. Aí foi quando a Jazz entrou na minha vida, né? Porque a Jazz é a minha amiga, que é minha barbeira, muitos anos, e minha amiga, e que já estava correndo com assessoria, de forma mais séria, com planilha. Um dia lá na barbearia, ela fazendo minha barba, meu cabelo, nós conversando sobre isso, e aí ela falou assim, amigo, ó, funciona assim, as planilhas, funciona assim a assessoria, correr dessa forma, você vai aprender isso, é legal. E aquilo me despertou uma certa curiosidade, e aí eu falei pra ela, como funciona, né, vamos lá. Ela falou, então, vamos fazer uma aula experimental, já marcou, e assim foi começando. Já no final desse ano, de 2022, 2023 ali, a gente começou de uma forma um pouco mais séria, para chegar onde estamos hoje, na situação de ser meio maratonista. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas esse é o começo da corrida na minha vida, foi assim que ela começou. E aí, essa segunda vez, você já foi... E o medo de emagrecer? Como que tava isso nessa vida? Porque assim, o Rafa, ele tem uma capacidade também que eu gosto muito, que o Rafa se cerca de boas pessoas. Eu acho isso... O casamento dele, gente, foi a coisa mais linda. A gente sentiu o amor no ar, porque o Rafa, ele convidou pessoas que gostam muito dele, que torcem muito por ele. E assim, o Rafa é maravilhoso, mas o Rafa às vezes é difícil de amar, entendeu? e ter as pessoas ali que gostam muito dele, eu fiquei atenta a isso, porque assim, tava todo mundo ali, e eu chorei feito uma doida, porque eu lembrava de tudo que estava sendo falado ali, eu lembrava da vida do Rafa e tudo mais. E o Rafa tem essa capacidade de trazer para perto dele, e a pessoa querer estar perto dele, a pessoa querer ficar com ele, porque gosta. Cara, e isso pra mim é surreal. E aí, falando nisso, a gente vai entrar na Aline, que é a pessoa que te ajuda nesse processo aí de lidar com a alimentação, porque tem a questão da alimentação. Exatamente. 2020, a Aline Macedo entra na minha vida, que é a minha Nutri, uma das suas entrevistadas, uma grande amiga, uma pessoa muito querida. Ela entra na minha vida para me ajudar nesse processo. Eu sou intolerante alimentar, eu sou intolerante a glúten e lactose. Sofri muito com muitas crises nesse período. Ela me encontrou num período de muita dificuldade, quando eu estava com crises, assim, eu estava pesando na época 56 quilos e muito magro e muito doente. Então, eu já disse em outros momentos, eu era um adulto de mais de 30 anos que pesava 56 quilos e, assim, e doente. Tudo que eu comia passava mal, minha vida era muito difícil. E aí ela veio para minha vida através de uma indicação e mudou a minha vida, porque realmente, assim, a assistência nutricional, esse apoio nutricional que ela me deu, o suporte para lidar do autoconhecimento, saber o que eu podia, o que eu não podia, como meu corpo funcionava. E aí a gente se cerca dessas pessoas importantes, porque assim, eu falo da Nutri, mas eu tenho que falar da psicóloga que faz terapia, porque eu sou uma pessoa terapeutizada há mais de 10 anos. Amém. Isso é fundamental para nossa sobrevivência. Então, assim, porque também, assim, antes de eu chegar na Nutri, tinha uma psicóloga que falava pra mim assim, vai na Nutri, sabe? Assim, é tudo isso, é um ciclo virtuoso. E aí, tem a psicóloga, tem depois, quando eu entro na assessoria de corrida, os treinadores da assessoria, os treinadores da academia, porque aí através da Nutri, a Nutri chega e fala assim, ei, vamos fazer atividade física, vamos fazer uma musculação, vamos fortalecer esse corpo. Porque quando você falou dessa segunda fase da corrida, que eu já começo com assessoria, já começo a correr de uma forma um pouco mais séria, com planilha, você sente aquela necessidade de falar assim, epa, não é só pegar um tênis e correr. Porque assim, no nosso mundo runístico que a gente fala, né, tem aquela legião de pessoas que falam, não, é só colocar um tênis e correr, e é fato, é fazer isso, mas não é só isso. Porque a corrida, ela também nos transforma em outras coisas. Você começa a perceber que para correr bem, você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem, você precisa ter bons relacionamentos, porque também não dá para correr com gente chata por perto. Então, assim, você começa a perceber que você tem que você transforma a sua vida com aquele ato de correr, assim, e a gente parece os testemunhas da corrida, né? Mas é isso, a gente fica pregando esse evangelho da corrida que, assim, ela muda a nossa vida.
E isso é um processo natural. Então, quando você começa a cuidar da sua alimentação, começa a fazer atividade física, aí você percebe que você precisa fortalecer para correr melhor, para ficar bem, e vai percebendo os outros benefícios que a corrida traz, tanto para você como para quem está em volta, você fala assim, não, realmente isso aqui é um fator gerador de mudança. Eu tenho uma amiga psicóloga que eu sigo ela e gosto muito dela, que ela tem um curso maravilhoso chamado Inegociável na Prática. E assim, e aí você percebe que aquilo se torna inegociável para você. Você fala assim, isso aqui é o pilar, é a base que eu preciso para transformar outras áreas da minha vida. E aí a gente vai entrar no trabalho e nas outras coisas que mudam. Uma coisa vai levando a outra, Porque uma né? coisa vai levando a outra. As pessoas, às vezes, eu brinco muito com meus pacientes sobre isso. Eu falo, cara, começa a atividade física e não precisa ser a corrida, mas se for corrida é melhor, a psicóloga gosta mais. Mas as metáforas ficam mais entendíveis. Mas assim, por quê? Porque a atividade física, ela vai puxar outras coisas. Porque o Iron começou a correr, né? Ele falou assim, ó, você vai ter que escolher, ou você corre ou isso, porque os dois você não vai conseguir. Exato. Porque isso faz parte de um processo de transformação, que foi isso que você falou. Sim. A corrida, ela precisa entrar, ou a atividade física, ela precisa entrar para ser um agente de transformação. E não um agente de cobrança. Não um agente de, pô, eu não sou bom o suficiente, isso não é para mim. Ah, isso. E aí, gente, Rafa é uma pessoa muito autocrítica. E é muito engraçado, porque o Rafa já trabalhou comigo 3 anos. Rafa, eu sou organizada? Não. Rafa, eu sou uma pessoa simpática o tempo todo? Não. Rafa, eu sou... E aí é muito engraçado, porque o Rafa nunca me bateu por conta disso. Jamais. Mas o Rafa, ele é uma pessoa que ele se martiriza no menorzinho. E assim, gente, trabalhar com o Rafa é maravilhoso. Porque o Rafa, ele é uma pessoa que está sempre preocupada em fazer o melhor, em agradar, isso é uma conversa que não tem. O Rafa, ele tá sempre querendo fazer o melhor, querendo ser o melhor. E aí essa é outra qualidade do Rafa. O Rafa, ele quer ser o melhor, mas ele consegue olhar para o melhor. Porque, brincar, eu falei dos meus defeitos, gente, mas eu sei que eu tenho muitas qualidades, tá? Sim, posso elencar várias. Então, assim, o Rafa, ele consegue tirar das pessoas que ele quer também, porque a gente também não vai ficar tirando, né, tirando leite de pedra também, né? Também as pessoas precisam se esforçar ao mínimo para ser gostáveis. Vamos pra terapia, galera, por favor. Mas assim, o Rafa... Nossa. Essa parte vai ficar difícil, né? Ar livre. O Rafa, ele consegue estar perto de pessoas que de repente entram num contraponto, e o Rafa é uma pessoa extremamente organizada, e eu entendi que a gente aprendeu a lidar um com o outro, porque a organização extrema do Rafa também era uma dificuldade para mim, assim como a minha desorganização também era uma dificuldade dele, para ele, e a gente começou a trabalhar juntos e fluiu, e foi lindo. Inclusive foi um período mais difícil da minha vida, pelo menos, não estar mais trabalhando com o Rafa. Você consegue tirar o melhor da pessoa. Todo mundo tem defeitos, mas você para olhar para o melhor da pessoa. Gente, se eu for enumerar aqui as vezes em que o Rafa foi uma pessoa humana, uma pessoa que olhou com outros olhos tudo que eu passei do lado dele, assim como teve coisas que ele passou do meu lado e a gente se ajudou, mas o Rafa tem essa qualidade. A pessoa pode ter vários defeitos, pode até os defeitos ser uns defeitos que conflituam com o Rafa, né? Tipo assim, ai meu Deus, ela não vai arrumar essa. Dá pra melhorar um pouquinho? Ele falava assim pra mim, tá desorganizado hoje, né, senhora? Hoje tá tenso. Mas isso é muito legal, isso que você tá falando, porque assim, talvez quando você falou da autocrítica, e aí entra de novo a terapia, né? Porque isso aqui é um café terapêutico e a gente tá falando com uma profissional. Então, assim, a importância de tudo, como as coisas se misturam. A gente descobre que nós não somos aquele alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Então, assim, eu também não sou uma pessoa fácil de lidar. Quando eu entendo que eu não sou uma pessoa fácil, que eu sou uma pessoa que estou em processo, que eu sou uma pessoa que precisa melhorar todo dia, eu também preciso passar isso pro outro, né? É difícil, mas é possível a gente olhar um pouco, às vezes, mais para as qualidades que para os defeitos, porque eu também tenho. E aí, o que é gostoso da amizade, quando você se cerca de pessoas boas? Porque quando a gente fala, porque a Tati tá aqui me enchendo de elogios, mas assim, ela também tem os dela. Como eu disse, eu não me cerco de pessoas chatas, eu tiro as pessoas chatas da minha vida. Então, se eu tenho a Tati na minha vida, se eu tenho ela como minha amiga, é porque você também tem as suas qualidades e é uma pessoa boa. E aí é isso, então assim, às vezes a gente olha a parte legal, isso que dá pra conviver, a parte que não é tão legal, de fato, também dá pra conviver, mas essa intimidade de poder dizer às vezes pra mim, falar, amiga, ó, hoje você tá desorganizada, amiga, você tá de mau humor hoje, né? Então assim, é uma coisa nesse... E é gostoso, por quê? Porque é bom a gente ser a gente, né? É tão bom quando a gente pode ser a gente perto das pessoas, então assim,
esteja com quem suporte a sua desorganização, suporte o seu dia que você não tá muito legal. Então, assim, porque a vida é assim. A gente fala de blogueirar, a gente fala de tanta coisa, só que a gente tenta ser tão de verdade, né? Assim, eu tento muito ser de verdade. A gente tem sonhos de crescer, de ser grande, de ser conhecido, de poder, de alguma forma, ser inspiração para as pessoas, porque tem muitas pessoas que nos inspiram todos os dias e a gente quer fazer essa corrente se espalhar cada vez mais. Só que com muita verdade. E a verdade é isso, é assim, é de que nem todo dia tá bom. A gente não é aqui seres semideuses e que chegamos no status de corrida e de vida pessoal profissional. Não, pelo contrário, Todo gente. mundo tem um... Pelo contrário, a gente tá aqui num plano B. Sabe? Isso aqui é um plano B. E a vida é assim, né? A gente planeja uma coisa, ela não dá certo, a gente vai para outra, vai para outra, vai pra outra. É isso. A vida tem que ser de verdade. E a vida de verdade é essa, que a gente trabalha o dia todo, que nem todo dia vai ser bom, que você vai conviver com pessoas que são diferentes de você. É fácil? Não é. Mas eu entendo que eu tenho uma capacidade de adaptação. Talvez você já me deu esse feedback, né? Que eu sou adaptável, que eu sou político e que eu sei lidar. Existem muitos fatores, a gente pode elencar de por que eu tenho chegado nisso, que talvez nem eu conheça ao certo. Eu me vejo como uma forma natural desse jeito, mas quem me conhece a fundo sabe que assim, eu tenho rancinho de gente também, eu também não gosto de algumas pessoas, eu também falo, a gente suporta, mas tudo bem, porque certamente tem muita gente que me suporta, tem muita gente que me engole, que quando eu saio, olha pra mim e fala, porque é a vida, né? Assim, o que a gente não pode é pregar o ódio, ser inimigo, nada disso, a gente tem que ser legal com as pessoas. A corrida nos ensina isso também, a corrida nos ensina, né, a lidar com o diferente, a olhar para o coleguinha e não se comparar, né, assim, olhar que nós estamos no nosso processo, e isso vem no nosso dia a dia também. É possível a gente conviver bem, mas estejamos atentos, né, de estarmos cercados de pessoas que de alguma forma fazem diferença para a nossa vida, que nos agregam, isso em todos os ambientes, mesmo que elas sejam diferentes da gente, porque às vezes é isso, eu preciso estar perto dessa pessoa que essa pessoa está me ensinando a ser e a não ser. Exato. E aí eu preciso estar perto dela, assim, né? Preciso levar pra minha casa e dormir na minha cama comigo? Não precisa. Não tem essa necessidade. Esses dias aconteceu. Mas... Eu tava passando por uns conflitos aí eu mandei pro Rafa, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, tá precisando de amiga, senhora? Eu falei, não tô dando conta dele. Então por que você tá preocupada? Essa pessoa pode ser só uma pessoa que está ao seu lado, ela não precisa, né? É bem isso. Exatamente. Precisa fazer parte, porque, não, eu tenho mais dificuldade com isso, de às vezes chegar no lugar e já querer caçar um porto seguro, né? Porque a gente quer agregar. É aquela coisa assim, a gente tem uma necessidade de ser amigo de todo mundo. Eu tô falando pra eu ouvir. A terapia ensina isso. É assim, o que eu falo eu tenho que ouvir, internalizar. A gente tem essa necessidade de ser amigo de todo mundo. A gente vai conseguir? Não. Vamos fracassar lindamente. Porque não é assim. Tem gente que a gente vai conseguir cativar num segundo ali inicial, mas tem gente que vai precisar ir mais profundo, vai precisar conhecer a gente de fato. E a gente precisa que todo mundo conheça a gente de fato? Não necessariamente, não precisa. Porque nem todo mundo vai saber fazer bem, vai usar bem aquilo que a gente mostra profundamente. Então... Isso é uma linha tênue e a gente conversa muito sobre isso, né? Porque por conta até do meio que a gente convive fora do nosso lugar feliz. A gente chama aqui de lugar feliz, nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu lembro que eu falava pro Rafa assim, eu queria tanto voltar a correr, mas eu tô eu lembro que eu falava assim, eu choro, eu tô correndo com sangue no olho, não sei o que, ele virou pra mim e falou assim, não faz isso com o seu lugar feliz, não se força a esquecer o que te machucou no seu lugar feliz. E a gente faz muito isso, se a gente, olha só, vem no site aqui, às vezes a gente vai pra casa, né, com as pessoas que a gente mais ama, e a gente quer que aquelas pessoas curem a gente de dores que nem foram eles que causaram. Não são delas, elas não sabem nem como que aquilo aconteceu, né? E a gente joga essa responsabilidade sobre elas. Eu lembrei disso vindo pra cá hoje. Eu tava pensando nisso, falei assim, nossa, é porque a corrida é o nosso lugar feliz. Então, o lugar feliz é a corrida. Por quê? Porque esse é a gente transformador. E é muito louco a gente colocar esse pensamento que eu acho inteligente da nossa parte, de não trazer os problemas para o lugar feliz, porque a gente não pode contaminar esse lugar feliz, só que ao mesmo tempo ele é o lugar onde a gente vai esquecer esse problema, a gente vai descartar ele de uma forma, ou eliminar, ou diminuir esse problema. Qual é o termo? Porque eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, como que eu vou dizer para uma câmera que a corrida me cura dos meus problemas e ao mesmo tempo dizer que eu não posso levar os meus problemas para a corrida? Porque eu não quero, assim, a gente brinca com os nossos demônios, eu não vou sair correndo com 5, 10, 15 demônios do meu lado, não. Eu deixo eles pra lá, a corrida eu vou sozinho. Mas aí,
é a questão da vida como ela é. Todos os dias eu vou conseguir correr lindamente com meu fone de ouvido, feliz, cantante, com o vento batendo no rosto e eu não tenho problemas nesse momento? Não! Tem dia que a gente corre chorando. Tem dia que você corre ouvindo sertanejo, tem dia que você corre ouvindo música de sofrência, tem dia que você corre ouvindo um rock, tem dia que você corre ouvindo música gospel. Por quê? Porque é a vida pulsando todos os dias. Então sim, vai ter dia que você vai levar o seu demôniozinho pra correr e falar, hoje é só eu e você, e nós vamos resolver até o final dessa corrida, nós vamos resolver essa Temos questão. 50 minutos aqui, ó. Exatamente, esse longão aqui, minha filha, é o longão da justiça que eu vou fazer comigo mesmo aqui. E vai ter realmente aquele dia que fala assim, hoje não, hoje vai ficar lá e eu quero meu silêncio, meu vazio. Porque a corrida tem disso, né? Vai ter dia que você vai correr com os amigos, que também é muito terapêutico, porque às vezes, quando eu tô com dificuldade pra levar ou não o meu demônio pra correr comigo, os amigos funcionam muito bem nisso, porque às vezes quando você vai correr com os amigos, aquele papo que vai rolar ali, que não tem nada a ver com a sua vida e com o seu problema, que você vai falar sobre o asfalto, sobre a água do coco, sobre o passarinho, ou sobre o problema do amigo, ou sobre como que tá a corrida, a próxima prova, qualquer outro assunto aleatório, aquilo é muito terapêutico também. Não é terapia, mas é terapêutico, faz um bem. E aí entra o poder da corrida com as suas características, de como ela pode mudar. E aí passa aquele tempo, que seja de meia hora, de uma hora que você correu, e você fala, nossa, eu consegui ficar 1 hora livre do meu problema, sem pensar nele. Então, assim, e é isso. Tem receita? Não tem. Não a gente tem. descobre vivendo. Porque quando você começa a correr com constância, você vai colocar a corrida no seu dia a dia. O seu dia a dia é altos e baixos. Vai ter período que você vai estar doente, vai ter período que você vai estar saudável, vai ter período que você vai estar triste, vai ter período que você vai estar feliz. São 4 estações no ano. Você vai correr no inverno, no verão, no outono e na primavera. E a vida vai acontecer muita coisa nessas 4 estações. Exatamente. E a corrida vai estar do seu lado. E a gente vai descobrindo, né, como que ela vai entrar. Tem vezes que ela vai encaixar perfeitamente. Tem vezes que você vai olhar pra corrida, que é o seu amor da sua vida, seu momento feliz, e vai falar assim, hoje não, sabe assim? A gente tem bode de corrida, tem período que a gente não quer nem correr. Mas aí entra a questão da constância e da gente lembrar do que é inegociável pra gente falar, não, eu vou colocar o meu tênis e vou correr. Vai ser o meu melhor tênis da vida? Claro que não. Como tem dia que você vai trabalhar e não vai ser o seu melhor dia, o seu dia mais produtivo. Como tem dia que você tá na sua casa com a sua família e não tá legal, não tá harmônico, o negócio não tá indo. E em qualquer grupo social que você frequenta. Tem dia que você vai pra terapia e não é a sua melhor sessão e a coisa não flui, você não consegue ouvir a terapeuta, você não consegue falar. É a vida, né? A gente tá aqui falando dessas limitações da vida. Dessas oscilações. Exatamente. Mesmo, né? Eu brinco que eu falo que a vida ela é assim, coração bate assim. Se for assim, não tá batendo. Exatamente. Alguma coisa ela foi muito certinho, até tinha alguma coisa tá errada. É isso. Rafa, eu tava aqui lembrando que as pessoas elas sempre falam, ninguém me incentiva. Eu não consigo, eu escuto muito. Né? Porque assim, esse aqui, gente, é o primeiro defensor na fila do Bruno. Vamos falar do Bruno? Maravilhoso. Sim, Bruno. E é muito doido isso, porque as pessoas falam sempre sobre isso, né? Tipo, mas eu queria que fosse... Eu não tenho incentivo que você tem. Ele sabe. O Bruno me incentiva o tempo todo. Ai. Do jeito dele. Ele vai responder exatamente isso. Porque ele faz, quando eu chegar pra Eu vou brava, dizer que sim. A minha resposta é sim. Eu vou escolher o sim. Eu vou defender Bruninho. Porque... Mas porque aí eu quero entrar no ponto principal. Que o Rafa sempre falava isso pra mim. Às vezes eu chegava lá, que é o Bruno. Aí eu contava, ele falava, amiga. Então, senta aqui. Porque as pessoas às vezes esperam um tipo de incentivo, um tipo de torcida, um tipo de tô com você, que às vezes a pessoa não sabe, não consegue, ou tá dando e você não tá vendo. Então, assim, quantas e quantas vezes eu já cheguei na agência chorando e eu falava, aí o Rafa me ouvia, me acolhia, aí ele falava, amiga, mas talvez eu queria morrer, mas eu escutava. Eu falava pro Bruno, eu falava assim, conversei com o Rafa. Ele não falou que eu queria ouvir, mas ok. Porque é isso, as pessoas às vezes elas esperam, elas acham que a gente vai ser incentivado o tempo todo. E não vai. Porque certamente, muitas das vezes, esse incentivo tem que vir da gente, né? E o entendimento de que o incentivo tá vindo e a gente às vezes não tá sabendo enxergar. Claro que nós somos seres humanos e temos expectativas. E essas expectativas são nossas e a gente joga lá no colo dos outros. E quando é nos outros, os cônjuges sofrem mais porque estão com a gente o dia todo. Então, assim, eles sofrem mais.
Mas eu entendo, a gente tá falando aqui do Bruno, mas assim, porque de fato, eu sou um defensor do Bruno, eu acho que o marido da Tati é um cara incrível, ele é um cara extremamente inteligente e que apoia muito ela. E quando alguém chega nela e fala assim, pra você é fácil, porque você tem um marido que vai aqui te dar suporte, isso aqui. Sim e não, tá, gente? Porque a vida é real, vocês estão vendo recortes, assim. Claro que é importante, então assim, ele fica com as meninas para poder fazer todo esse trabalho que vocês veem na internet, não é fácil, isso toma tempo, mas tudo isso é construído, né? Existe uma Tati também, que fora das câmeras, quando as câmeras desligam, que também segura o outro lado para que outras coisas aconteçam. O Bruno também tem uma vida profissional e pessoal que também acontece. Então, e como outro ser humano, ele também se desenvolve, ele também está em desenvolvimento, assim como a Tati, assim como eu, assim como todos nós. Então, também existe o outro lado, né? Tem a mãe, tem a esposa. A vida não dá pra ficar com a câmera ligada 24 horas. Então, assim, Tati tem seus méritos. Então, o que a gente vê nas câmeras é a construção disso, talvez um pouco do resultado disso, né? Tudo que é conversado, que é combinado, né? E por que talvez ele te dá esse suporte? Porque faz sentido pra ele, porque dá resultado em casa, né? E aí a gente pode entrar na brincadeira de dizer assim, ela volta menos estressada depois da corrida, então ponto pro marido, fala, vai correr, mulher, volta melhor, né, volta endorfinada. Mas não é só isso, isso também funciona muito, mas não é só isso. É o efeito que isso traz como um todo. Eu acredito nisso, eu acho que, mais uma vez a gente falando do poder da corrida, mas essa questão do suporte, eu vejo que assim, voltando ao assunto da nossa conversa, precisamos ter esse suporte. Onde nós vamos encontrar ele? Cada um tem a sua receita, cada um vai encontrar. Nem todo mundo tá, às vezes, com família e tudo mais, mas o suporte pode ser um amigo, pode ser alguma outra coisa, mas que vai te trazer, que vai te dar base para você dar o primeiro passo, ou o próximo passo, seja onde for. E às vezes a gente precisa ser o nosso próprio suporte. Exato, porque escolha suas dores, né? Assim, se tem uma dor que tá tentando te fazer mover, então assim, vai ter outra dor para você se mover, mas escolha qual dor que você quer, permanecer onde está ou mudar. Nós somos da mudança, né, amiga? Tema de terapia da semana passada. Falei pra minha terapeuta assim, no ambiente social, perto de pessoas que estão me observando, eu vou dizer que eu sou super aberto a mudanças, que a mudança é importante na nossa vida, mas eu odeio mudar. Toda vez que vai mudar, eu fico em pânico, porque é a zona de conforto de ficar quieto e tá tudo dando certo, e eu já sei fazer isso aqui sem pensar muito, é maravilhoso. Só que é importante, dói a gente mudar, né? Mas é importante. Depois que as coisas acontecem, você vai falar assim, nossa, por que eu não fiz isso antes? Mas é isso, cada um no seu processo. A gente só precisa realmente, às vezes, não depositar muito no outro essa situação de que assim, você precisa fazer algo para que eu possa mudar. Não, é a gente que tem que mudar. Encontre o seu porquê, encontre a sua dor. Na minha assessoria de corrida, a gente tem o nosso treinador que fala assim, escolhas são escolhas. Por mais paradoxal que seja esse pensamento, mas é muito verdadeiro. Escolhas são escolhas. Então, assim, faça boas escolhas. Suas escolhas, né? E que elas sejam boas, assim, tenta fazer boas escolhas, né? Aí a gente tá falando, uma boa alimentação, cercar-se de pessoas boas, né? Sair de ambientes tóxicos. Então, assim, né? O que não tá legal pra você? E aí, quando eu falo de ambiente tóxico, eu tô falando de trabalho, tô falando de família, gente, eu tô falando de amigos, eu tô falando de relações que você constrói. E que já pode ter feito sentido num momento, mas agora talvez não faça mais sentido pra você e tá tudo bem, porque nós não somos os mesmos mais, né? Todos os dias a gente morre um pouco, aquela pessoa do passado vai ficando e a gente vai se construindo de novo. Então, se desfaça de ciclos, de coisas que podem não estar sendo legal. E se abre às pro vezes novo, né? é isso que também a pessoa não consegue entender, esse suporte que ela está esperando, que alguém tire ela daquele lugar. Vivi uma situação assim, recentemente, e eu esperava muito que alguém resolvesse para mim algo que eu precisava resolver. E aí falava, pô, não tem suporte. Quantas vezes o Rafa ouviu isso? Falando, não me dá suporte, não me dá suporte. E às vezes é sobre isso, a pessoa precisa, né, ela precisa se retirar, pegar o seu banquinho e se retirar. Isso. E aí ela tá esperando que alguém vai e fala, vem, pega seu banco, vamos lá, vamos. Não é assim. E já falando sobre isso, o Rafa fez assim, realizou 2 grandes sonhos. Quer dizer, um não era muito sonho dele, que é o casamento, era mais, né? Mas... Eu comprei o sonho. Mas aqui a gente vai entrar nesse lugar. Que assim, o Rafa realizou 2 grandes sonhos. Tati falou do encantamento que eu tenho com as pessoas, de envolver as pessoas nos meus sonhos. Isso é pro bem e é pro mal. Então as pessoas se envolvem. Se tá tudo bem, todo mundo tá feliz. Se tá tudo mal, todo mundo vai pra fossa junto comigo. Desesperado. Exatamente. E foi um período bem difícil, porque assim, de fato eu tive intercorrência, tive que lidar com isso, até chegar nesse nariz que vocês estão vendo. Mas foi um sonho, e que foi um sonho que, mesmo que todo mundo não apoiava, meus pais, e ninguém achava que eu tinha que fazer, mas todo mundo estava do meu lado, assim, todo mundo esteve do meu lado, mesmo ali na fossa, na dificuldade, entendendo que aquilo era importante para mim, porque aquilo para mim era inegociável, aquilo para mim fazia sentido.
E isso é muito legal, estar perto de pessoas que queiram você como você é e que você possa ser você. Então, mesmo que ninguém apoiava, mas todo mundo falou assim, ok, tamo junto. E ele estava comigo nesse processo, me ajudou a realizar esse sonho. E aí, ele também tinha um sonho. E o sonho dele era casar. Nós já estávamos juntos até então há 7 anos. E ele falou, a gente precisa casar, eu tenho vontade de casar, eu queria fazer uma cerimônia. Nananana. Nunca foi meu sonho, nunca. Pra mim casar, eu podia ir no cartório, assinar um papel e tava tudo certo. Mas eu pensei, por que não? Vamos lá, né? Muita terapia. E aí, construímos um casamento. Em 1 ano e alguns meses, a gente construiu um casamento que se realizou em agosto de 2025. Nós estamos em 2026, agosto de 2025. Não, Esse, vai estar. E aí, esse casamento aconteceu, foi um casamento muito bonito, foi um sonho de casamento, assim, como a Tati falou, só quem tava lá sentiu aquela energia, assim, né? A gente se cercou de pessoas muito especiais e realmente foi um sonho, foi um casamento dos sonhos. Depois, se vocês quiserem ver no nosso Instagram, tá lá. Pra vocês verem os detalhes, assim, mas foi um casamento muito, muito especial. E aí, eu comprei o sonho dele e gostei muito daquilo, e também hoje sou testemunha do casamento, acho que todo mundo tem que casar, todo mundo Agora tem que fazer uma cerimônia. Já que era bodas. Porque olha que louco, o que não era o meu sonho, hoje eu posso dizer que foi o melhor dia da minha vida até agora. Cara, e é muito doido isso. É muito louco eu poder reconhecer, ceder, né, me desarmar e dizer assim, foi o dia mais feliz da minha vida. Homem terapeutizado, gente, isso é terapia, entendeu? Porque eu nunca imaginei aquilo. Aquilo pra mim, em algum momento, não tinha sentido nenhum. Eu falava, pra que eu vou gastar dinheiro com isso? Pra que eu... Mas assim, aquilo se tornou o melhor dia da minha vida até agora, o dia mais feliz, o dia mais onde eu consegui reunir todas as pessoas que eu amava ali, e naquela celebração do amor, e aquilo foi muito legal, foi muito bonito, que todo mundo percebeu, sentiu e chorou e se emocionou, porque aquilo contaminou aquela energia. E aí, vamos trazer pro nosso momento de felicidade, que é a corrida. Quando você, às vezes, nos ouvindo, pensa assim, mas eu não gosto de correr, aquilo não é pra mim, eu começo a... Cara, às vezes o que você acha que nem é pra você, lá na frente, nem muito longe, pode ser um momento de felicidade extrema pra você. Você precisa se abrir, a gente precisa se abrir pra mudança, pra tentar algo novo. Claro, a Tati já falou, a gente fala da corrida porque é o nosso esporte favorito. Mas pode ser qualquer outra coisa, você se encontrar, porque esporte muda a vida das pessoas, assim, o esporte cura muita coisa, a gente vai falar de cura, já passei por muito processo de ansiedade, depressão e psiquiatra, e a corrida me tirou disso. E outros esportes podem fazer isso. Eu acho que a corrida, comparando com outras coisas, ela deixa os outros numa situação de injustiça, porque a corrida ela libera endorfina muito rápida. Então, assim, aquele pós, acabou o treino ali, você tá naquela felicidade, você fala, nossa, que bom que eu vim, eu venci, sou super-herói, eu dou conta, eu sou forte pra caramba. E é gostoso, porque a gente se sente assim. Talvez outros esportes demandam um pouco mais de tempo para que você consiga ver alguns resultados. Eu tenho dificuldade com musculação, eu preciso fazer, tenho feito, porque eu preciso fortalecer para poder correr melhor e correr bem, sem lesão, mas é dificultoso, porque na musculação, você treina lá uma hora, você vai, é todo do mesmo jeito, e vai 1 mês e 2 meses. E não vem aquele boom, né, que a gente não virei aquele gostosão lá do Instagram, aquela gostosona do Instagram. O que tá acontecendo aqui comigo? Não tá rolando? Tô treinando errado? Mas é porque a injustiça que é tempo, né? A paciência, que às vezes a corrida ensina. Quando você se lesiona e precisa parar, você precisa treinar a paciência. Então é nesse sentido. Fazer alguma coisa que te faz bem para mudar outras coisas. Processos de cura. Para você se abrir para viver outras experiências, né? Exato, porque a gente não é aquilo. A gente está. Correto. E isso é muito... É preciso ser olhado. Por exemplo, às vezes a gente está tendo uma crise de ansiedade, ou está num momento de depressão, e a gente fica ali fechado naquilo, tipo, eu não consigo sair, tá difícil, tá ruim. O Rafa melhorou muito, mas muito mesmo. Mas o Rafa era uma pessoa que, era, por conta da autocrítica, né, era sempre pensamentos mais, não vai dar certo. E aí vinha a ansiedade, porque eu falava, não vai dar certo, meu Deus, isso aqui, meu Deus. Gente, eu trabalhei com o Rafa há 3 anos, então assim, qualquer pequena mudança já era algo que deixava o Rafa assim muito preocupado. Sim. E aí era onde vinham as crises. Total. Assim, dentro do trabalho, no momento da pandemia foi muito difícil. Na pandemia eu adoeci. E aí comecei a ter crise de ansiedade, crise de pânico no trabalho e tive que buscar ajuda. A minha primeira consulta com o psiquiatra foi muito difícil, porque a gente vem, né, dessa sociedade preconceituosa e é isso, assim. Como que eu fui pra terapia há mais de 10 anos atrás? Quando eu entendi que quando a gente busca ajuda, a gente tá sendo forte, não tá sendo fraco. Então, buscar ajuda é porque você quer resolver o problema. Então, se você tá buscando ajuda, você tá sendo forte. Seja forte, busque ajuda.
Então, quebrei aquela barreira e fui pra terapia. Quando a minha terapeuta olhou pra mim e falou assim, Rafael, você tá ficando com um quadro depressivo, você precisa buscar um psiquiatra, porque agora você precisa de medicação. Foi um baque. E olha que é um baque de uma pessoa que já tava anos terapeutizando ali. Como assim que eu não tô? Eu tomar remédio? E que loucura, né? Por que a gente faz isso? Por que a gente se sabota? Por que a gente se critica tanto? Que a gente se cobra tanto? Ok, encarei, fui pra psiquiatra. E assim, e foi muito difícil aquela primeira consulta, porque era nítido que eu estava ali cheio de preconceitos também, né? Mas cerca de pessoas boas, né? Foi uma profissional por indicação e que deixou aquele ambiente muito acolhedor pra mim. E mais uma vez eu revisitei aquele Rafael que estava entendendo que eu só estava tentando resolver uma situação. E se eu estou resolvendo a situação, eu estou sendo forte. Então, vamos lá, vamos resolver. Entendendo que aquilo era uma fase, e que com toda fase ela tem começo, meio e fim, e que esse meio eu não tinha essa resposta, porque cada um tem o seu meio. Poderia durar 1 ano, 2, 3, 5, 10, eu não saberia, mas eu ia viver ele, eu ia viver. E assim foi. Então, a corrida ela entrou mais intensamente na minha vida nesse processo. Quando eu comecei a perceber que a corrida de fato estava me auxiliando no tratamento da ansiedade, das crises, dessa depressão, ajudando com a medicação. E aí foi, eu fiz muitas corridas tomando medicação para ansiedade, muito ansiolítico, muita coisa. Assim, muitas provas, a gente fez provas juntos, eu tomando medicação, tomando remédio antes da corrida para ficar calmo, porque a corrida me gerava muita ansiedade. Assim, e é difícil, gente, porque quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente tem frio na barriga, né? E aí esse frio na barriga normal. É normal, só que às vezes ele vai... O corpo, a cabeça não interpreta como normal, né? Nossa, sabe, assim, cara, fazer uma prova, o dia anterior à prova, era muita dor de barriga, era muito sofrimento pra mim, parecia que eu tava indo, sei lá, buscar meu Oscar. Era um negócio horroroso, assim, era horroroso. Por várias vezes a gente pensava em desistir daquilo, porque aí a Tati falou uma coisa muito poderosa, que é assim, tem que ser feliz, tem que ser leve, isso aqui tem que ser bom, é um momento de felicidade, não pode ser de cobrança, não pode ser uma coisa pesada, isso aqui não pode ser mais um problema. Quando eu crio um novo grupo social pra mim, que é o grupo da atividade física, isso aqui tem que ser bom. Eu inventei isso na minha rotina, coloquei isso na minha agenda pra ser bom, não pra ser ruim. Então, se tá entrando num negócio de desconforto ali, você tem que ver o que tá acontecendo. E aí foi o que aconteceu. Eu comecei a perceber que eu ficava muito nervoso, muito ansioso, pré-prova. Falei, precisamos equilibrar algumas coisas aqui, né, que não tá legal. E aí vai pra terapia e tudo mais. E o legal, que assim, da minha história, a minha experiência com esse processo psiquiátrico, foi que a corrida me auxiliou no processo de desmame dos remédios. Eu tomei medicação, um pouco mais de 2 anos eu tomei medicação. Até o momento que eu comecei a perceber que o meu remédio que eu tomava para as crises de ansiedade, ele ficava mais espaçado. Eu tinha crises mais demoradas, elas ficavam períodos longos sem acontecer. Então eu comecei a perceber que eu comecei a equilibrar algumas coisas e falei com a minha psiquiatra. Falei assim, vamos tentar fazer o desmame? Foi quando eu resolvi sair dessa zona de conforto. Por quê? Porque quando você está equilibrado, o remédio está fazendo a sua vida ficar bem. Depois de muitos anos de terapia, eu ouvi da minha terapeuta, Rafael, isso é viver sem ansiedade. E eu ali sob efeito de remédio, pensando, nossa, como é bom viver sem ansiedade. Só que ao mesmo tempo pensando assim, vou tomar isso pra sempre, porque isso é maravilhoso. Que bom, bendito seja a pessoa que inventou esse negocinho aqui, gente. Mas eu também pensava assim, não, mas eu não posso, eu preciso desenvolver em mim essa situação de viver sem ansiedade. Não, porque é um sentimento que é uma emoção que tá com a gente. Mas eu preciso lidar com ela, sabe? Você saber lidar com essa emoção. Como eu lido com a felicidade, com a tristeza e com a fé e com qualquer outra emoção que eu tenho dentro de mim. E aí eu falei pra ela, vamos fazer o desmame? No primeiro momento a minha psiquiatra falou assim, acho cedo. Falei, 2 anos, você acha cedo? Aí ela falou assim, acho, Rafael, porque cada um tem um processo. Eu falei assim, mas eu posso tentar? Aí ela falou assim, olha, te acho um paciente disciplinado, acho que podemos. Ela me deu o caminho das pedras, falou assim, vamos tentar assim, diminuir o remédio, reduzir metade, taranã. Mas olha o que ela falou. Não pare com as atividades físicas. A atividade física vai ser essencial para preencher, talvez o remédio aqui vai... E assim foi. E deu certo pra mim. Foi a minha receita, foi a minha experiência. Pra mim funcionou. A corrida foi ocupando um lugar na minha vida que foi me tirando essa ansiedade, essa coisa ruim. Eu fui me libertando de algumas coisas ruins até eu parar de tomar medicação psiquiátrica. Hoje eu não tomo mais. Mas qualquer pessoa que venha até mim, que fale sobre esse processo inicial de tomar remédio ou de qualquer coisa, eu falo assim, vá, porque foi bom, assim, foi importante pra mim. Talvez eu não estaria aqui falando sobre isso se eu não tivesse vivido aquele momento. Então, assim, e todo mundo tem o seu. Quanto tempo vai durar? Não sabemos. Porque cada um é um serzinho único que tá vivendo o seu processo. Talvez a gente tá aqui pra falar dessas boas práticas, né? Esses recortes do que deram certo. Mas também alertando de que, assim, ó, a vida é isso aqui. Foi sempre assim? Claro que não. Mas é isso, assim,
A constância eu acho que é o segredo. Eu acho que é a constância é o não desistir da gente mesmo, não desistir do processo, acreditar naquele processo que você está enfrentando, né? E usar esse momento de felicidade em favor disso, dessa cura que você está buscando, dessa libertação, desse novo eu que te espera no futuro, né? Qual é essa motivação, né? Por que você está fazendo isso por você, né? Porque eu costumo dizer para os meus pacientes que, assim, este comportamento está a serviço do quê? Está a serviço da sua melhora, está contribuindo para a sua ansiedade, está contribuindo para a sua crença, está contribuindo por quê? Porque no final é isso, a gente precisa entender a serviço do que a gente está agindo, a gente está se movendo, né? Então, tipo, eu quero melhorar da ansiedade, eu quero melhorar da depressão, eu quero entender esse processo. E às vezes a gente não quer, mas a gente precisa, porque a gente tem uma vida. E aí, se a gente olhar para a nossa vida, Rafa sabe o que eu passei esse ano, e foi muito difícil olhar para a minha vida e ver que a minha vida era boa quando o mundo desmoronava fora da minha vida. Então, assim, o que eu vivo ali, minha casinha, meu marido, minha filha, meu trabalho, estava tudo maravilhoso, mas eu tinha um mundo caindo. Um mundo caindo. Era como se eu estivesse aqui, eu me sentia a princesinha do castelo. Tá tudo lindo, gente, aqui, ó. Só que tudo desmoronando. E é difícil você sair desse lugar. Nossa, ser feliz no caos, né? Assim, ser grato no caos, né? Como é que eu vou achar gratidão no caos? Como é que eu vou ser feliz no caos? E ao mesmo tempo, assim, pô, eu tô sendo ingrata porque, pô, tá todo mundo bem. E é a dualidade que a gente tá falando da vida, né? Tipo assim, eu vivi situações exatamente isso, do tipo assim, que eu me sentia mal de estar bem. Sim. Como que eu tô bem se quem eu amo tá chorando? Né? Como que eu tô bem se, pô, eu tô com um problema ali no meu trabalho? Sim. E aí é a hora que a gente tem que também entender que, às vezes, a gente precisa parar pra olhar pra gente, porque a gente não vai resolver o mundo. Não! Cara, é muito difícil, né? Isso, assim, né? Vamos tirar isso das costas, pelo amor de Deus. Porque às vezes a gente agarra os problemas que... Exato. Eu lembro de uma das conversas que eu tive com o Rafa sobre as minhas situações, ele falou, mas você sabe que você não tem nada sobre isso, né? Você pode ficar triste, você pode sentir, mas você não vai conseguir resolver isso. E é o processo terapêutico, né? A importância da gente identificar o problema. Se ele é nosso ou se ele não é, né? Porque assim, eu identifiquei o problema, ele é meu. Quando a gente tá vivendo coisas que são problemas ao nosso redor, e não necessariamente são nossos, eles estão refletindo em nós, estão espirrando em nós, mas eles não são nossos. Não cabe a nós resolver, Exato. Né? A gente compartilha a dor, mas a gente precisa estar ali se policiando para não mergulhar no problema. Se o problema tá ali, aquela piscina, eu tô lá seco, mas eu vou assim, eu vou pular. Eu vou entrar. Exato. Por que eu vou fazer isso? Então, assim, talvez o meu papel é ser a pessoa que vai dar o braço pra vem cá. Tá seco aqui em cima. Mas assim, também, com muito cuidado, né? Porque senão a gente também vai fazer um esforço pra ou às vezes a pessoa puxa a gente, né? Pra tirar. Exato. Tem um texto que eu li uma vez que fala muito sobre isso, e o Rafa vai entender por quê, que é sobre a questão das gerações. E que às vezes a gente precisa soltar a geração passada para a gente conseguir viver a nossa geração, até mesmo para ser melhor para a geração seguinte. Sim. Que foi muito o que me moveu. Eu pensava nas minhas filhas, eu falava, cara, eu preciso fazer alguma coisa aqui, entendeu? Porque senão... E é isso, a cena que você descreveu agora, porque eu queria pular na piscina, carregar todo mundo e levar todo mundo se afogando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pular. Eu sei nadar? Primeiro. Eu sei nadar? Primeiro, eu tô com roupa para nadar. Eu vou saber fazer alguma coisa aqui, né? Eu vou dar conta de resgatar, né? Sim. E às vezes a gente acha nesse papel de eu sou salvadora, somos os salvadores, quem tem isso da autocrítica, da necessidade do cuidado, de sempre fica muito, né, preocupado em fazer isso. E aí a gente tem que tomar cuidado. E assim, tentando ser o mais generalista possível, mas assim, será que aquela piscina, a água não tá batendo na barriga, a pessoa tá de joelho e a pessoa só precisa se levantar para parar de se afogar? Né? Às vezes é isso também, né? Por quê? Porque a gente tá falando agora do prisma de que eu tô fora dessa piscina de problemas, mas muitas vezes eu também tô de joelho nessa piscina. E às vezes tem gente gritando, aí volta lá no que a gente tá falando do suporte, que às vezes a gente cria expectativa, a pessoa tirar a gente do problema. A pessoa fala, mas isso você fica de pé. Levanta, criatura. Levanta-te, Levanta-te, né? Gente, isso é um recorte do que é as nossas conversas. É muito aleatório, mas é isso, né? É um monte de fio desencapado, mas depois dá certo. É porque assim, a gente vai conversando e eu acho que isso é o mais interessante, que às vezes a gente não se permite, e o café terapêutico me traz muito isso. Eu amo ter esse bate-papo, e que a gente vai para um lado e vai para o outro e conversa e sai um insight que você fala, nossa, as minhas conversas com o Rafa sempre foram muito assim, tipo, nossa,
meu Deus, o Rafa falou um negocinho ali, que legal, isso serve pra mim, isso. Tiveram muitas conversas, mas muitas. A gente tinha a hora do meme e a hora das conversas que a gente brincava, falava assim, gente, vamos acender um aqui, porque o negócio é uma filosofia que a gente ia. E isso é a beleza da vida. Também conversar, de repente, sem achar que precisa dar num lugar exato. Às vezes a gente sai daquela conversa sem nenhuma conclusão. Você fala assim, gente, o que aconteceu ali? O que a gente falou? Porque assim, eu como psicóloga acredito na cura pela fala. Concordo. E a fala nem sempre ela é coerente, ela tem um começo, meio e fim. Às vezes uma conversa que começa ali vai terminar dias depois. O que você falou? Às vezes vai se desenvolver lá no travesseiro, né? Assim, Exato. Né? A semente foi plantada, mas o desenvolvimento vai vir depois no travesseiro, né? As pessoas, elas têm uma resistência. Acho que, na verdade, acho que porque hoje a gente tá sempre correndo, né? Tá sempre apressado, a gente não para pra ter esse papo. Não. A gente não para pra conversar. É importante isso, né? Olha que isso é importante, né? A gente não para pra sentar e falar, cara, preciso falar sobre isso. Ou, escuta aqui meu problema, porque também tem a questão de que hoje em dia nem todo mundo tá disponível. O tempo vale mais, né? O tempo vale muito, né? A importância do tempo, né? Então, assim, a pessoa que dedica tempo pra você, não precisa ser 3 dias úteis, mas que seja, assim, uma meia hora pra conversar, pra te ouvir, valoriza essa pessoa, né? O tempo é importante, né? Exato. O Rafa, ele me acompanha muito nesse processo, né? Eu tenho uma pessoa que eu almoço sempre. Sempre. Ela é minha amiga há anos. E a gente sempre almoça. Inclusive, nasceu ontem a filha dela. Que coisa legal. Coisa mais linda. E aí eu sempre vou... Porque isso pra mim é importante. E pra ela também é importante. Porque tem isso. Às vezes você tá insistindo num trem que, né, gente? Vamos estar se valorizando. Às vezes você tá assistindo uma relação que não tem pra onde ir. E aí você precisa buscar outras relações. Mas ter esse tempo de sentar e falar... Como que tá a sua vida? O que tá acontecendo? Eu sou meio carente disso, por isso que o Rafa brincou comigo. Ele falou, você tá sem amigo? Porque eu quero sempre ter esse suporte, mas eu tenho. Eu não preciso de mais, eu tenho para onde correr, eu tenho para quem ligar, eu tenho para quem chorar. E isso é importante, a gente ter isso. Sim. E senão... é um bom suporte, é um suporte que te conhece, isso é importante, assim, né? Você não precisa dizer muito, às vezes o olhar já vai decifrar, né? Rafa, aqui a gente fala de... terapia, terapêutico, e aí eu queria saber, nessa sua longa jornada aí... Não, antes eu queria falar da lesão. O Rafa tá lesionado, gente, como todo corredor. Mais uma das muitas que virão. Como todo corredor, ele está passando por um processo. E o processo de lesão, ele ensina mais do que a própria corrida. Porque é na dor que a gente aprende. Porque o lesionado, ele tem que parar. E aí ele tem que parar depois, às vezes ele demorou para conseguir entrar, aí ele entrou, aí ele vai com toda a felicidade, todo o gás, todo... E aí a gente estava falando daquilo, né, do processo ser linear e não, tipo, eu saio daqui e vou para lá, porque aí é também onde ocorre a lesão, não foi o caso do Rafa, o Rafa só comprou um tênis errado. Mas acontece isso, né, as pessoas, elas às vezes se lesionam porque elas querem pular etapas. Concordo plenamente, concordo. Isso é muito válido. Nesse momento, a lesão, ela ensina. Ensina. E nós aí... já passamos por isso, né? E é isso, assim. E aí, outro aprendizado da corrida, né? A gente tá falando que a vida, a corrida é assim, mas às vezes ela é assim, mas às vezes você tem que voltar lá, buscar um negócio que ficou pra trás, e é mais ou menos isso. O corpo é muito ingrato. Quando você para, ele esquece tudo que você fez, e quando você vai retomar, meu Deus, que sofrimento. Mas correr também ensina sobre paciência, né? Quando eu falei isso anteriormente, é por conta desse momento que eu tô vivendo. Então, assim, né? Como que eu saio de um processo onde eu corri 3 meses maratonas em 4 meses e de repente eu paro? Eu não vou correr. Meu treinador fala pra mim e fala assim, parou. Todo mundo fala, parou, não corra mais. E como assim vocês estão me tirando do meu lugar de felicidade? E sabe? Não corra mais com um ciclo de... Que era o desespero. O dia que eu falei pra ele, eu falei assim... Estou no ciclo da minha 4ª meia maratona. Como assim você está pedindo pra eu parar no ciclo? Mas é que o corpo fala, né? E realmente, assim, aparentemente eu comprei um tênis errado, que não tinha tanto amortecimento e machucou. Tive uma tendinite no calcâneo. E aí, é esse processo de você entender que você tem que parar, cuidar, recomeçar. Aí eu tô aqui falando com essa tranquilidade na frente de uma câmera. Você precisa parar. Gente, eu sofri horrores, eu queria xingar, eu tava de cara feia, eu tava emburrado na minha casa. Porque assim, eu fico com raiva dos meus amigos que estão correndo, eu fico com ódio, assim, eu não quero saber de corrida. Por que todo mundo parou comigo? Por que todo mundo tá feliz correndo e eu não tô, né? Porque, cara, é muito ruim quando você tá num ritmo legal e você tá...
se superando e se sentindo forte. De repente você fala assim, peraí, não sou tão forte assim? Opa, como assim? Eu lesiono? Só que a corrida ensina, né? A gente precisa parar e cuidar, cercar-se de pessoas e profissionais, né? E aquela equipe multidisciplinar que vai cuidar de você. Então eu trato as minhas frustrações na terapia, trato o pezinho com a fisioterapeuta, na musculação com o treino, com fortalecimento, com a mobilidade, com os treinos certos, com toda a orientação da assessoria de corrida, do que fazer e do que não fazer, porque o legal de ter uma assessoria, eu acho que é uma dica que eu quero deixar nessa nossa conversa, é assim, se você está querendo começar a corrida, é legal, gente, assim, dentro do que você escolhe uma assessoria que cabe no seu bolso, que você se identifica, mas assim, é bom ter um suporte profissional pra gente errar menos, assim, né? Dá pra correr sozinho, pega seu tênis e vai? Dá super. Mas quando a gente tá falando agora no tema lesão, a assessoria é muito importante nesse sentido, porque a gente quer voar, né? A gente quer pegar um tênis e a gente quer correr 5 dias sem parar, a gente quer correr. A vida não é assim. Então a gente precisa do profissional que vai olhar pra você e falar assim, pega leve, isso aqui é devagar, você vai acelerar aqui você vai parar. Esse treino não é pra isso, esse treino você vai cuidar da sua respiração, esse treino você vai olhar o sua passada, esse treino você vai subir, esse treino você não vai subir nada. Pra gente entender que a corrida é igual à vida, tem ciclos e tem momentos que você tá aqui, tem momentos que você tá aqui. E é importante o momento de aceleração e o momento de descanso. Então, é isso. Eu estou saindo da lesão. Então, assim, essa é a semana, a gente tá gravando na semana onde eu tô voltando a correr. Inclusive, hoje eu tenho um treino de meia hora, levíssimo, pacezinho de velhinho que tá fazendo um cocôzinho na roupa. Então, de boinha, pra testar, pra ver se eu vou sentir dor, se eu não vou. E isso pra quem tá correndo meia maratona é tipo, chato, só eu não vou fazer isso. treino. Eu não vou fazer isso. Mas, poxa, que orgulho besta, né? Que coisa idiota, né? Então, não, gente. E aí, tô felizaço porque eu vou fazer esse treino hoje, porque semana passada eu tava parado e eu só queria correr, não importasse como. Então é isso. Então, a lesão, ela nos ensina isso. Não é a primeira que eu tive, já tive outras, mas ela nos ensina que a gente também precisa, às vezes, desacelerar, às vezes recalcular a rota. Tá tudo bem. Eu não lido bem. Eu estou no processo e a gente tem que humanizar isso mesmo, assim. Então, se você tá passando por uma coisa nesse sentido, ok, a gente se frustra, mas não vamos ficar só lá também na piscina, não. Vamos sair dessa piscina. Então, assim, fica de joelho aí, levanta. Exatamente, levanta-te. Então, assim, ok, tive meus dias ali que eu falei, cara, que ódio, que raiva, que ódio. Mas depois eu falei, ok, vamos lá, sou um adulto, ninguém vai resolver esse problema pra mim, preciso resolver. Então, usa gelo, passa pomada, toma medicação, tive tomar anti-inflamatório, fui no médico, vai na fisioterapeuta, vamos buscar resolver essa situação. E olha que dentro dessa questão da busca da solução, eu teria uma previsão de voltar a correr depois de 20 dias. Eu voltei com 10. Então é isso, sabe? Assim, vamos lá, né? Assim, não vamos demorar pra resolver muito essa situação, não. É sempre assim? Não, é porque talvez o meu problema é um problema mais leve também. Tem gente que fica muito mais tempo sem correr. E tá, tudo bem, é o seu processo. Sim. Mas não para, assim, não fique ali naquele... Porque a lesão, ela é muito como a vida também. Às vezes não é que você tem que abrir mão daquilo, é só que você tem que descansar. Às vezes a gente precisa descansar. Às vezes a gente precisa... Às vezes o ranço, ele quer dizer alguma coisa, né? Eu tenho uns ranços de corrida, gente. Tem hora que eu fico... E aí eu falo, não, pera, deixa eu voltar, deixa eu olhar pra isso, como que, né, que é... Então, às vezes aquilo que está te incomodando, que é a dorzinha ali, ela está querendo dizer algo. A gente está falando de lesão na corrida, mas às vezes é um incômodo interno. É algum incômodo que está ali apitando para alguma coisa. Não é que também o tempo todo a gente tem que estar se doendo e tudo mais, né? A vida não é o arrastar correntes o tempo todo. Mas às vezes tem umas correntes que a gente precisa dar uma olhada, porque às vezes é só... E foi. Aí você está arrastando aquela corrente ali, sei lá por quê, por tanto tempo. Rafa, aqui a gente tem um café terapêutico que é para falar sobre o que é terapêutico. O que é terapêutico para você? Que pergunta maravilhosa. Eu acho que tudo que me conecta a mim mesmo. A corrida me faz ser quem eu sou na essência. As amizades me fazem ser quem eu sou na essência. É um bom papo com uma pessoa que eu posso ser eu. Que eu posso falar do que eu não gosto, que eu posso... Sem medo de contrariar. Então isso é terapêutico. Estar com pessoas que a gente pode ser a gente, né? Seja dentro do esporte ou fora do esporte. Mas se for dentro do esporte, melhor ainda que você consegue unir dois mundos ideais, né? Mas isso é terapêutico. É terapêutico desarmar, né? Relaxar o ombro e falar dos sonhos, né?
dos medos. Consegui isso aqui eu não consegui, outro dia eu tento de novo. Isso é terapêutico, né? Eu acho que quanto mais próximo da humanidade a gente conseguir no sentido de humanização, assim, quanto mais humano puder ser, melhor. Estamos num ambiente virtual, onde a gente sempre quer mostrar o melhor e a nossa melhor versão. Como se fôssemos máquinas e como se fôssemos perfeitos, e não é assim. Então, eu quero muito e acredito muito que seremos as pessoas que vamos influenciar pela verdade, né? Mesmo que ela não seja o plano A e às vezes nem o plano B. Vamos ver no plano C se for necessário. Então, assim, o terapêutico para mim é o que me humaniza. É o que eu posso estar mais próximo do que eu sou. Sem máscaras, sem tentar agradar todo mundo. Tô falando para eu ouvir, porque a terapia faz isso. Para poder realmente, assim, gostem disso, sabe? Assim, é o que temos para hoje, que pode ser melhorado. Porque tenho amigos psicólogos que ensinam que as pessoas podem melhorar. Então, se as pessoas são passíveis de melhora, né? Através da conversa, através desse conhecimento. Então, eu sou isso, esse mundinho cheio de limitações, que posso melhorar. E se eu puder contar com a ajuda de pessoas que me amem como eu sou e me levem para esse processo de melhora, ótimo. Isso é terapêutico. Cara, eu amei essa descrição do que é terapêutico. É aquilo que me humaniza. Porque às vezes as pessoas colocam meta até para ser terapêutico, né? Às vezes um negócio que é terapêutico tem que ser o melhor possível, tem que, meu Deus, não, eu vou fazer a coisa, mas isso aí deixa de ser terapêutico. Porque aí começa, a gente traz aquela coisa, a gente traz ou não, eu vou, sei lá, vou meditar. Ah, não, mas eu não consigo. Como se meditar fosse uma meta a se alcançar, quando na verdade meditar, você fazer aquilo, é realmente, tipo... Você coloca uma matemática, uma coisa exata numa coisa que é subjetiva, E né? as pessoas têm uma dificuldade, eu vejo isso muito dentro da terapia. Eu falo, esses dias eu estava falando com uma paciente, eu falei, o que você faz? Né? Que ela estava falando a questão alimentar dela. E aí ela falou que ela gostava de sair com o marido para jantar, que era um momento que eles tinham para eles, e aquilo era muito bom, então eles saíam sempre para jantar. E aí ela falou um negócio que eu falei, então, ela falou assim, e aí quando eu tô sozinha, eu quero um momento só pra mim, eu vou numa cafeteria, vou comer alguma coisa. Eu falei, mas não tem nenhuma outra coisa que seja terapêutica pra você, que você também possa fazer sozinha, tipo, sei lá, e ler um livro no parque, dar uma caminhada no parque, amiga, eu não vou ainda para os crochês da vida, mas eu tô fazendo vela aromática. Mas atividade manual é muito terapêutico, É muito né? terapêutico. Porque a energia sai um pouco daqui e vai para cá, Exato. né? E você distribui e é muito aquilo, né? doido porque a gente não percebe que existem tantas coisas para serem feitas de forma terapêutica. E nessa temporada eu quero muito falar sobre isso, sobre o que é terapêutico mesmo. Porque às vezes você acha que você está correndo, cada vez tentando buscar o seu melhor pace, cada vez tentando aumentar a sua distância. E, cara, isso está deixando de ser terapêutico. Cuidado. Ali vai virar um problema. Daqui a pouco você vai esquecer do problema que fez você tentar naquilo, porque aquilo já virou outro problema. Ou você vai ficar com dois, né? E isso é muito perigoso. Nós já caímos nessa armadilha. Né? Estamos falando para ouvir. Exato. Isso é muito legal, porque a gente fala com propriedade, porque a gente cai nessas armadilhas, né? Da comparação. Eu já fui até aqui, eu posso ir até aqui. Gente, o desafio é legal, é gostoso, mas ele precisa ser saudável. Isso é a gente que vai descobrir o limite, né? A linha tênue. E o meu respeito de quem corre 42 km sem parar. Aí, hoje, no auge dos meus 38 anos, com essa experiência, a pergunta que eu me fiz foi assim, é o meu sonho ou é o sonho do outro correr uma maratona? Vocês estão querendo me vender o outro sonho? Hoje eu posso dizer assim, eu vou fazer uma maratona em algum momento. Por quê? Porque eu quero viver essa experiência. Eu quero pedir a Deus para não morrer sem viver essa experiência. Então eu farei uma maratona um dia. Só que eu acredito muito da questão da mudança de dentro para fora. Eu preciso levantar dessa piscina. Então assim, no dia que eu quiser levantar, eu vou levantar. Mas em algum momento eu vou me sentir confortável para dizer assim, farei esse desafio, vou me desafiar a isso. Mas é o meu momento, não pode ser o do outro. Né? É o meu. E certamente um dia nós vamos estar conversando em outro momento e falar assim, nossa, Tati, a minha primeira maratona foi o melhor momento da minha vida. Eu vou fazer só maratona agora. Eu quero ser maratonista, eu vou fazer maratona no mundo todo. Porque eu não sei qual é o que eu vou desbloquear quando eu viver essa experiência. Exato. Eu não sei o que eu vou desbloquear. Pode ser que eu vou falar pra você assim, Tati, nunca mais eu faço isso. Porque
não tem a menor condição, é muito ruim, foi traumático, foi horroroso. E também tem o outro lado, porque pode ter sido extremamente traumático a minha primeira, mas eu vou querer falar assim, eu preciso tirar essa impressão ruim, eu vou fazer de novo, vou fazer melhor, sabe? Não sei o que vai acontecer, o que vai me desbloquear. Então, assim, quando isso vai acontecer, eu não sei, eu preciso desse tempo. Nesse momento, não é um desejo, eu tô bem como eu tô, porque eu não quero que a corrida se torne essa coisa da pressão, esse problema, próximo. Exatamente, essa meta, essa coisa louca, meu Deus, eu preciso... Não, vamos devagar. Até porque, quando a gente tá falando do plano A, B e C, dentro da corrida, se você tem um treino hoje e tá chovendo, você vai pra esteira na academia, você pode fazer no dia seguinte, você se programa, você vai no plano B, no plano C, e na vida também é a mesma coisa. Então, quando você coloca uma meta tão grandiosa igual uma maratona, às vezes essas adaptações são custosas, no sentido assim, custa caro, custa alto, porque às vezes naquele dia de chuva você tem que fazer 35 quilômetros. E fazer 35 quilômetros numa esteira é doentio. E assim, e é isso, então é um processo muito sério. E a gente tem muito respeito por isso, e a gente entende a importância e a gente quer fazer o melhor possível, a gente quer fazer isso bem feito. Não vou pegar um pódio e ser um atleta de elite. Eu só quero fazer melhor pra mim. Não quero me machucar, eu quero que seja feliz, eu quero chegar sorrindo. É difícil e será difícil. Não importa quanto eu me prepare. Mas precisa ser o melhor possível, né? Vamos tentar buscar a melhor experiência possível, né? Quanto tempo isso vai me custar? Não sei. Se eu precisar fazer 2 anos de ciclo, vou fazer 2 anos de ciclo, né? Citei esse exemplo da maratona por questão disso, assim, né? Cuidado com essas metas, cuidado para não transformar esse lugar de felicidade num lugar de problema. Exato. Não quero que seja, eu quero que minha maratona seja. E todo mundo vai saber quando eu tiver no ciclo, que eu vou contar. Fiquem tranquilos. Vamos comunicar. Não, você falou um negócio essencial, que as pessoas muitas vezes se furtam de viver ou de descobrir o que vem. Que é assim, não quero, não gosto. Não vou. Ou eu vou agora, eu preciso. E aí ultrapassa. Por quê? A experiência, só a experiência vai te dizer o que vai sair daquele processo. Se você não vive aquele processo, se você não mergulha naquilo, se você não entra, você não sabe o que vai sair de lá. Então, o exemplo do casamento, não era o meu sonho, mas eu vivi aquela experiência, foi o melhor dia da minha vida. Ou poderia não ter sido, poderia ser assim, cara, não recomendo para ninguém, mas essa foi a minha experiência também. Então, exatamente. Viver as nossas experiências. Amigo, muito obrigada. Eu amei. Foi do jeitinho que eu imaginei que seria. Né? A gente até foi bem polido. Acho que a gente falou bem. Gente. Tem o proibidão depois. A gente faz um deep web do YouTube, do canal da Tati. É isso, é o que pode ser colocado no ar. Porque as nossas conversas, elas vão e fluem, e de repente a gente nem lembra o que a gente estava conversando. É isso, gente. Tem amigos que você pode falar sobre isso. Você vai lá no fundo do negócio, depois você joga um Padre Marcelo no meio e assim vai. É a vida. Tipo isso. A vida. É isso. Obrigada. Foi uma honra, foi uma alegria e desejo muito mais sucesso para o seu canal e para tudo que você resolver fazer nos seus projetos, que eu acompanho há muito tempo e aconselho todo mundo a acompanhar, porque o trabalho da Tati é brilhante, assim, é muito gostoso ouvir a Tati falar, ela compartilhar as experiências dela, o crescimento dela enquanto pessoa, enquanto profissional, e a gente vai crescendo junto, a gente vai se inspirando junto e a gente vai se dando as mãos e vivendo essa vida gostosa como ela é, com todos os perrengues, né? Obrigada, amigo. Pronto. Eu esqueci do final. Pera, gente. Eu tô aqui. Cadê a pergunta? Faz parte. A última pergunta. Eu tinha perguntado aqui. A Tati, cadê o... Ela vai fazer tudo isso comigo, entendeu? Mas que bom, tá vendo? Você acha que ela não tá atenta? Ela tá super Tem uma pergunta que a gente sempre faz também, é que eu adicionei a outra, entendeu? Eu deixei a Karine confusa. Tem uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, porque eu trabalho, né, baseada nos valores inegociáveis. Quais são os valores que norteiam a vida dela? Seja na área pessoal, e aqui eu vou trazer, porque a gente falou de corrida, então, Rafa pessoa e Rafa corredor. Quais são os seus valores? Nossa, que difícil. Eu achei que eu já tinha respondido legal, porque assim, né, eu te acompanhando há tanto tempo, o inegociável na prática, eu tento colocar ele no meu dia a dia, me questionando a todo momento, né? O que é inegociável, né? Quais são os valores que eu carrego. Mas assim, eu acredito, a verdade, eu acho que a verdade, como ela tem que ser, eu tenho que ser de verdade, né? A minha vida mostra isso para as pessoas, né? Eu preciso ser quem eu sou, mesmo que eu desagrade, e é um aprendizado, assim, a verdade.
Eu posso levar a verdade para a corrida, eu posso levar a verdade para o meu trabalho, para minha família, para as minhas amizades, né? É a verdade. Então, assim, falar de sentimento, falar das limitações, é a verdade. Eu acho que é um valor inegociável, assim. Doa quem doer, seja legal ou não, mas, assim, é a minha verdade, né? A minha essência, né? Eu acho que é isso, assim. E que eu possa construir e me cercar de relações verdadeiras, né? Em todos os ambientes que eu me cerco. Então, assim, eu acho que talvez eu colocaria como um valor que é inegociável e é evidente, assim, acho que é a verdade. A minha verdade é essa, vocês estão vendo, que a gente tenta colocar, né? É isso. E é muito interessante, porque eu vejo isso. Por isso que eu falo, eu gosto muito de trazer pessoas que eu conheço, que eu convivo, ou que eu sei a história, justamente porque quando a pessoa responde essa pergunta, eu consigo enxergar naquela pessoa, nas atitudes, no dia a dia, enfim, na forma como trabalha, na forma como corre, na forma como aconselha, né? O Rafa nunca foi de meias palavras comigo. Quando eu chegava para conversar com o Rafa, eu já sabia o que viria. Então eu tinha que estar pronta para aquilo, porque é um valor muito gritante mesmo. Mais uma vez, que agora ela vai ter que cortar, vou dar trabalho pra Karine. A Karine puta comigo, tipo assim. Gente, isso que eu vou cortar, eu vou botar. Ah, você não vai, não, eu corto. Você É vai a verdade, a verdade é isso aqui, ó. Gente, já que ela vai colocar, eu vou explicar. Eu esqueci da última pergunta, mas é porque hoje a gente está começando uma nova temporada e eu introduzi uma outra pergunta. Agora você coloca tudo, tá? É isso. É isso. Aí vocês falam assim, nossa, a Tati é super gostoso trabalhar com ela e ele conversando. As pessoas são tóxicas, gente. Muito obrigada. Se inscrevam, essa parte tem que falar. Se inscrevam no canal, curtam. Gente, de verdade, porque isso ajuda. Ajuda muito porque o YouTube ele entrega para quanto mais pessoas curtirem ou estiverem inscritas. Então, às vezes vocês assistem lá e eu vejo que tem 1 milhão de visualizações, nem tem 1 milhão, mas eu vejo que tem um monte de visualizações e não tem o mesmo número de curtidas. Então, se você já clicou lá e viu, não gostou, saiu na metade, mas curte, só para ajudar. Fala, depois eu vou ver, ou eu vou assistir mais tarde. Então, assistam e curtam, compartilhem e se inscrevam. Muito obrigada. É isso.